Olá pessoal, esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um pouco sobre esse setup que eu denominei como saque, né? Mostrar mais ou menos como que ele funciona e como que ele está sendo aplicado no mercado de renda variável de maneira especial no mini. O setup saque ele é composto da seguinte forma: ele tem um indicador chamado AV, ele tem a função de identificar topos e fundos. Ele tem um outro indicador chamado SAC, que tem a função de identificar a força do touro e dos ursos, né, dos comprados e dos vendidos, sendo que cada um deles tem 4 intensidades de cor para que você identifique, né, a situação, se está forte, se está fraco, se está médio, né. Temos também a média SAC, que tem a função de identificar um ponto de referência para você entrar na operação, seja numa compra ou numa venda. Tem uma média simples, tá? Que ela serve de base para o cruzamento da média SAC e também serve como referência para suportes e resistência, no movimento de baixa ou no movimento de alta, podendo em determinados momentos ser um suporte, em outros momentos ser uma resistência. E por último nós temos a planilha SAC, que é uma planilha de Excel, que a gente faz uma atualização a cada 10 minutos, tá? Baseado no gráfico de 10 minutos, e ela vai nos identificando, tá, o movimento, se é um movimento para compra, se é um movimento para venda. É dela, inclusive, que sai essa denominação SAC, né, que significa seguindo a coluna. Ela vai formando tamanho de colunas, tá, subindo, ela vai sinalizando uma compra, descendo, ela vai sinalizando uma venda. Tá? E dela também vem a primeira sinalização, porque é através dela que a gente identifica o primeiro sinal de uma mudança de comportamento do preço no mercado. Então, por exemplo, quando as colunas começam a subir de maneiras consideráveis, elas identificam uma compra, e quando essas mesmas colunas começam a fazer um sentido inverso, tá, ela identifica uma venda. Então, a primeira sinalização vem da planilha SAC. Tá? Então, o que é essa planilha SAC? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que é cada um desses itens. As demais sinalizações é independente da ordem, pode ser o segundo sinal ou pode ser o terceiro sinal. Então, tanto faz. O cruzamento das médias e média simples é um sinal, pode ser o segundo ou o terceiro. Tá? É o cruzamento de baixo para cima, compra, de cima para baixo, venda. O indicador SAC ele vai sinalizar indicando pela cor a força dos seus oponentes, dos touros, dos ursos, dos compradores, dos vendedores. Para compra, verde-limão é uma compra forte, venda, vinho é uma venda forte. Compra, verde escuro é uma compra média, verde claro é uma compra fraca. E para a venda, vinho, como eu falei, venda forte, laranja, venda média e pink, venda fraca. E a cor preta em ambas as situações, tá? Seja comprado ou vendido, tá? É para não operar, é ficar fora do mercado. Como é que funcionaria a estratégia? O setup gráfico ele tem a seguinte estratégia. Ele foi criado para ser operado no mini ou no índice cheio, tá? Porque é a mesma movimentação. Não vai depender mais da mão de quem está operando. Se opera no mini ou se opera no índice cheio. Mas ele foi criado inicialmente para esses casos. Mas serve tanto para ações como para dólar, né? Mas o nosso foco aqui, no caso, é o mini índice e o índice cheio. Ele opera no tempo gráfico de 10 minutos. Os indicadores são esses que eu mencionei. Tem como origem o tamanho do gain em 150 pontos, quer dizer, cada vez que você entrar na operação, o seu objetivo inicial é de 150 pontos, e o tamanho do loss é de 100 pontos. Quais são as probabilidades, baseado em alguns testes que nós fizemos, já faz aí cerca de quase 2 meses que nós estamos operando com ele, né? Quais são as probabilidades? Quando eu tenho uma sinalização, que é a planilha SAC, que é o primeiro sinal, ele é sempre o primeiro sinal, tá? Não basta os outros sinalizarem primeiro, ele que tem que sinalizar primeiro a planilha SAC. Quando tem o primeiro sinal e você resolve entrar na operação, você está correndo o risco aí de 50% de ganhar e 50% de perder. Quando você consegue ter esse primeiro sinal e mais um segundo sinal, ou seja, eu tenho a sinalização da planilha
e eu tenho um segundo sinal, seja o cruzamento das médias ou o próprio indicador saque de forças comprados e vendidos, aí a minha chance de ter um resultado positivo passa para 75% e de ser, de 65%, está errado aqui, está no vídeo, 65%, tá? E de loss 35%. Então, com dois sinais, tá? É 65% de gain e 35% de loss. E com três sinais, eu tendo os três sinais, a minha chance aumenta para 75% de gain e 25% de loss. Tá? Então, ou seja, a melhor forma de operar esse setup é realmente esperando os três sinais. O que acontece nesse caso? É preciso um pouco mais de paciência, né? Porque ele costuma dar uma ou duas vezes no máximo no dia. Se pegar um dia de tendência, por exemplo, a chance de ele ter os três sinais juntos é muito difícil. Haver o cruzamento, haver o indicador e haver a sinalização da planilha. É muito difícil um dia de forte tendência. Então, nos dias que a tendência está um pouco mais fraca, que há uma certa volatilidade, ele aparece de uma a duas vezes. Em compensação, toda vez que ele aparece, as suas probabilidades são essas: 75% de gain, ou até um pouco mais, e 25% de loss, ou até um pouco menos. Okay? Lembrando sempre, gente, que nós estamos operando renda variável, não existe certeza no mercado. Esses dados são históricos, tá? Não há uma garantia futura de repetição. Então, por isso que é importante o acompanhamento. O setup ele vem buscando justamente te dar uma situação mais prática, mais visual, para que você possa ter condições de analisar a maneira de você operar. Ok? Aqui, por exemplo, agora no meu HD, aqui no MetaTrader, eu tenho o setup montado com todos aqueles indicadores. Né? Então, eu tenho aqui essa linha vermelha aqui é a média simples, tá? Essa linha amarela aqui é a média saque. Então, por exemplo, se eu posicionar aqui em alguns pontos aqui, ela vai dar uma condição para mim, né? Ó, tá vendo? Indicador saque, sinal 60, 147, indicador saque, sinal 103. Então, por exemplo, aqui eu tive um cruzamento, ele dá uma sinalização aqui, ó, 60, 230. Então, ele me posiciona que esse patamar é um patamar bom, por exemplo, nesse caso aqui, uma compra de uma possível entrada. E assim vai. Aqui, por exemplo, houve um cruzamento ao contrário, 60, 382, tá? Às 10h40. Então, o que acontece? Esse indicador, tá? É importante a gente ter uma visão, ó, indicador saque, tá? Pegar esse posicionamento aqui, ó, indicador saque às 10h40, 60, 377. Logicamente, isso aqui é uma referência para você entrar. Como aqui é uma sinalização de venda, você vai vender, buscando seus 150 pontos, com certeza vai vir buscar. Essa linha vermelha e essa linha verde é o indicador AB. Tá? Então, ele tem um topo aqui, por exemplo, em 60.505 e ele tem aqui embaixo um fundo em 59.870. Tá? Então, é um sinalizador também que nos auxilia a buscar uma referência no mercado. Então, por exemplo, se eu pego aqui, coloco aqui, eu tenho uma noção mais ou menos aonde está o topo, aqui é onde está o fundo. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, colocar uma linha aqui, ó, tá vendo? E criar uma referência. Então aí cada um pode fazer do seu jeito. Então eu tenho o indicador AB, eu tenho a média e eu tenho, tá, o indicador saque. Isso ele fica no painel. Como vocês podem ver também, eu estou usando Fibonacci aqui, mas isso não faz parte do setup. Aí já é uma coisa individual. Tá? A mesma coisa essa média aqui embaixo, 233, também é algo que é para acrescentar. Mas a princípio o setup saque é o indicador AB, o indicador saque, a média, tá? E aqui embaixo o outro indicador chamado saque, que é a força de estouro e dos juros. Como vocês podem ver pelas cores aqui, tá? Verde limão, comprador forte, vendedor médio. Vendedor começou a perder força, passou para a média, tá? Continuou média, aqui é fraca a venda. Aqui a venda, a compra ficou fraca
e a venda ficou média, voltou novamente, depois aqui, e aqui vai compondo. Então você vai acompanhando as cores aqui. Laranja é venda média, verde claro é compra fraca, tá? Então, por exemplo, aqui já é compra forte e venda média. Então, e também esqueci de comentar, mas nós temos essa linha, tá? Na linha amarela como, igual semáforo, atenção, a gente fica parado. Linha vermelha é venda, tá? Tudo isso aqui é venda. E a partir da linha verde é compra, tá? Então, veja bem, a partir desse momento aqui começou a sinalizar compra. Ela foi sinalizando compra, o indicador ficou verde, claro, limão, né? Sinalizou a compra, mas esse aqui ainda não tinha identificado. Mas o que acontece? Nesse ponto aqui você tem dois sinais, porque você tem o indicador aqui que sinalizou compra, tá? Mas o cruzamento das médias ainda não, porque ele foi bem depois, foi às 12h20 e aqui foi às 11h50. Mas agora eu vou mostrar para vocês a planilha. Ó, vocês podem ver que a planilha, tá? Essa planilha aqui, conforme a gente vai preenchendo os dados aqui, ela vai nos dando, vai preenchendo esses dados, ela vai nos posicionando nessa planilha aqui, onde aconteceu a mudança aqui, às 11h20. Às 11h20 sinalizou. Qual foi o horário que começou aqui? Começou aqui, olha, exatamente às 11h20. Tá vendo? Às 11h50, o indicador saque também sinalizou. Então, nós temos a planilha às 11h20, tá? Já indicando por volta de 11h20 aqui, 60 mil mais ou menos. Então, essa linha amarela ela acompanha muito aquelas colunas, tá? Às 11h50, houve a segunda sinalização. Às 12h20, houve a terceira sinalização. Após isso, tá? O mercado foi embora, quer dizer, você teria feito seu gain com bastante tranquilidade. Ok, gente? Então, esse é o setup saco. Agora, lógico que eu estou aqui só mostrando de uma maneira geral, para você ter uma visão geral, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, alguns momentos aqui, por exemplo, aqui houve um cruzamento aqui, houve a sinalização aqui, houve a coluna aqui, tá? Houve a mesma coisa aqui também, ó. Aqui já foi ao contrário, foi venda, tá? A sinalização aqui também indicando a venda. Então percebe que o indicador ele vai te apresentar. Então nós tivemos aqui de uma maneira geral aqui, nós tivemos aqui, vou colocar em vermelho as vendas, tá? Nós tivemos uma venda aqui, ok? Não tivemos mais nenhuma. E depois em verde, tá? Nós tivemos uma compra aqui. Tá? E nessas duas situações, houve sinalização aqui, a sinalização aqui. Tá? Para a venda, nós tivemos essa sinalização aqui e essa sinalização aqui. E também, dentro dela aqui, ó, tá? Nós tivemos a sinalização das colunas, porque o mesmo efeito, ó, isso aqui aconteceu às 10 e pouquinho, né? Então, se a gente olhar aqui, foi nas colunas aconteceu a mesma coisa, ok? Então é dessa forma, gente, que o setup saque trabalha. Ele pode ver que aqui ele apresentou duas, né? Uma aqui e outra aqui, somente duas, né? Em outros dias, olha, apresentou uma aqui, outra aqui, ó, e assim vai, tá? É um setup interessante, tem trazido bons resultados, e quem estiver interessado em participar, em conhecer, participar no grupo, entre em contato comigo, vamos conversar e vemos o que a gente pode fazer aí para que você conheça esse setup e use nas suas operações. Somente para a gente finalizar aqui de uma maneira rápida, eu tenho feito isso nos meus vídeos e para finalizar, gravar algo importante, eu quero nesse caso aqui deixar claro aqui para vocês. Não existe setup perfeito. Não existe setup perfeito. Existe setup que vai atender a sua estratégia. Então não espere uma bola de cristal, não espere um mantra, não espere algo espetacular. Tudo é fruto do seu acompanhamento, da sua dedicação, da sua disciplina em experimentar, em sentir e verificar se ele realmente atende às suas necessidades, às suas estratégias, ok? Então guardem, não existe setup perfeito, ok? Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.